Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos conversar em como se superar uma crise. Para começar, até o pessoal já começou, eu estava vendo aqui os comentários na página enquanto eu aguardava para entrar, e estava vendo aqui que o pessoal estava falando, né, de qual crise nós vamos falar, né? Foi um rapaz que falou, agora eu não me lembro o nome, ali na foto. E exatamente isso, a crise, nós temos, é possível ter vários tipos de crise, né? E aí, para começar, enquanto vocês vão entrando aí, eu já vou jogar uma pergunta que eu quero que vocês me falem. Para vocês, qual é qual é o pior tipo de crise para você lidar? É o mais emocional, sobre de relacionamento, um luto, uma separação, são as mudanças, né? Tem crises que são de mudanças do ciclo vital da vida, que é comum. Adolescência é uma crise, já é uma crise que a gente passa. Para engravidar, a mulher passa por uma crise, quando é mãe passa por uma crise, depois mais tarde quando é pai, né, claro, também, quando o filho cresce, a crise do ninho vazio, né, a síndrome do ninho vazio, os filhos saírem de casa, depois encarar aposentadoria, encarar envelhecimento, a gente está sempre passando por crises, então tem essas crises mais evolutivas, que é do ciclo vital, tem aquelas emocionais que é de separação, de rejeição, que é bem comum, né, para a maioria das pessoas, eu acho que é o que mais prejudica. E tem aquelas, né, que realmente a maioria dos brasileiros estão passando agora, que é a crise financeira. A crise financeira, ela tem uma diferença, porque não é só, o único prejuízo não é só o nosso sofrimento, porque se eu estou num relacionamento em crise, tô vendo que vocês estão entrando, se eu estou num relacionamento em crise, se eu deixar a crise indo assim, o máximo que vai acontecer, o maior prejudicado sou eu vou estar sofrendo aquele tempo. Agora, a crise financeira já não depende de nós, só assim da gente, tá, eu aguento o sofrimento. É diferente, porque as dívidas chegam, né? Então é uma crise mais fora do nosso controle. Que o que a gente vai fazer, por exemplo, numa crise financeira? A gente vai ter que se adaptar à situação e a modificar os nossos padrões. O que eu vou ter que reajustar a minha vida? Eu tenho que viver com menos. Porque não é algo que eu posso te dizer assim, ó, não, vai em frente, força de vontade que tu vai, né, passar a crise financeira. Não é só da força de vontade nem de motivação. Pode ser o governo que não esteja dando teu salário, né? Recebendo salário. Então já é uma crise que nós brasileiros estamos passando, que já é muito difícil de encarar, já é mais difícil. Porque é uma crise que foge do nosso controle. Não adianta se eu morrer sofrendo, não, mas as dívidas estão chegando, né? Não dependem só do meu controle, né? Eu também não sou a única prejudicada. Então, nós podemos ter vários tipos de crise e eu jogo então a pergunta para vocês. Vocês já estão entrando e eu estou vendo, meu marido está me rejeitando, a Nalva, Vitória, doutor, estou com depressão. Ó, eu jogo a pergunta, qual a crise que para vocês é mais difícil? Terezinha, um beijo, entrou. Boa noite, João. Meus pais entraram. Um beijão, saudade. A Janete Carvalho, a síndrome do ninho vazio. Janete, tu já passou por... Teus filhos saíram de casa, estão saindo? Que é difícil, crise no casamento, horrível. A crise do casamento nos desgasta, porque é a pessoa que a gente convive todos os dias, né? Mas vamos falar então, enquanto vocês vão me respondendo, vamos falar um pouquinho do que é crise. Né? A crise é um momento muito difícil e o principal que mais a gente pode caracterizar como crise, o que a gente está passando, é o nosso nível de sofrimento. Eu estou me sentindo sob pressão. Uma pressão tão absurda, tão sufocante, que eu entro em crise. Eu não estou conseguindo solucionar aquele meu problema. O que a gente pode assegurar é que toda crise tem 3 características, eu garanto para vocês, tá? Com toda certeza. Por mais que agora você não esteja vendo uma solução, porque desacreditar, quando a gente está passando por um momento difícil, é um sintoma. Então, muitas vezes eu busco uma ajuda, vou na minha terapia, por exemplo, e digo, olha, eu tô indo porque eu sei que é o certo, porque eu sei que eu preciso de ajuda. Mas, no meu sentimento, eu não consigo acreditar que eu vou melhorar. Às vezes é um sintoma, né? Então, a gente tem que
passar quando a gente está nessa situação que a gente tem que passar pelaquela pressão que fica realmente insuportável, né? A crise é um momento muito difícil e se a gente pensar, né, o que é uma crise, se vocês forem ver no dicionário, a crise é um termo médico que quer dizer, né, a evolução de uma doença, para boa ou para ruim. Mas se a gente for vendo, né, por exemplo, uma crise de apendicite, eu tô com apendicitinha numa fase aguda, né? Se a gente for ver num sentido figurado, a gente vai ver que a crise né, quando uma situação evolui geralmente para um lado negativo que a gente associa essa crise, né? Eu tô modificando, ou seja, a crise é um momento difícil que te exige adaptação. Eu exijo que você mude agora. Você não pode ficar como você está. Você não pode viver como estava vivendo até agora. A crise nos dá esse recado. Então, o que a gente tem que fazer com a crise? Ouvir esse recado, pessoal. Tem que começar a provocar mudança, não adianta. Por exemplo, a crise até, né, a financeira, que não faz parte do nosso controle, é isso. Vou ter que mudar meu estilo de vida. A primeira solução para a crise é aceitar a crise. Eu não posso mais viver dessa forma, nessa condição. Assim como um casamento, o relacionamento está insuportável. Está muito difícil aguentar essa pressão. Eu vou ter que aceitar. Se eu estou vivendo uma crise, é um aviso. Ei, mude. Isso é um aviso. A crise, sabe quando a gente diz a febre é sinal de que o corpo está com alguma infecção, alguma enfermidade? A crise é isso, é um sinal que aquele sistema, que aquela função, né, da sua vida não está legal. E ela está te exigindo mudança. Ela tá te falando, mude, a crise é isso, eu vou te forçar a mudar. Você não tá mudando por crítica, por avaliar, por ver o que é melhor para você. Eu vou te fazer sofrer, eu vou te colocar uma ferida para doer e você ir atrás. É igual uma doença, quando tá no início fica quietinho e a gente não faz nada. Ela tem que doer pra gente ir no médico ver o que é. Tem um desconforto, a gente vai deixando, não é assim? Aí quando começa a doer, é insuportável, gente, não, vou ter que ir no médico. E é isso, a crise é isso, ela tá nos forçando a dizer, mude, procure ajuda. O que é o principal, então, pra gente aguentar uma situação sob muita pressão? A palavra que agora tá até em moda, né? Resiliência. A resiliência, pessoal. Sabe por quê? Porque o que é a resiliência, que até é um termo mais usado até pela física? Uma palavra que vem do latim, que quer dizer voltar ao estado normal. Então, eu vou beber uma água. Então, às vezes eu começo a falar, não paro mais. Por isso que às vezes eu me perco vendo a Rosângela emocional com certeza, Valéria crise no casamento. Vamos ver o que mais que estão falando. Como lidar com a pressão, tá bem? Vamos falar. O Alfredo empreendendo, parabéns. A Lucimar, amo você. Muriel, tenho ansiedade generalizada e sofro com isso. Crise financeira, o Ero Fernandes, Michele, a financeira também. A Maria Daiane, relacionamento. Aqui, crise no relacionamento, a Cida Alves. A Ana Cristina, para mim a crise mais difícil é a financeira, feche com tudo. É verdade, porque é uma coisa que tu tá prejudicando os outros, tu é obrigado a solucionar, né? Não tem essa de... Porque a gente sofrer, a gente até aceita, mas quando a gente tá, né, devendo para as pessoas, né, não cumprindo, né, com a nossa palavra, é bem difícil mesmo, porque é uma coisa que não depende da gente, é o governo que não está depositando no salário, qual é a minha culpa e o que eu posso fazer com isso? É bem difícil mesmo. Então, voltando, né, que eu ia falar da resiliência. Então, ou seja, o que se trata da resiliência que tanto está se falando hoje em dia? É a capacidade, né, falando como estaria no dicionário, né, a capacidade de uma propriedade de algo voltar ao estado normal até uma situação fora do comum. Pode ser boa ou ruim, né? Eu posso ter, por exemplo, uma condição de vida, uma renda muito baixa, aí ganho na Mega Sena, né? Ganho na Mega Sena um dinheirão
e não sei administrar meu salário, mas eu vivo com aquilo bom, então eu posso estar passando uma crise, um momento diferente, né? E que, por exemplo, digamos que perde tudo, aí voltar ao estado normal também pode ser ter que voltar para um ruim, né? Pode ser ter que se adaptar a uma situação depois, né? Ter passado só por uma melhor. Então, é uma situação muito fora do comum. Como é que a gente vai falar na psicologia, né? Esse recurso psicológico? Como a capacidade de uma pessoa passar por uma crise e um problema e não ceder à pressão. É saber lidar com a pressão. Eu vou passar por uma crise, eu vou ficar alterada, por exemplo, eu vou ficar mais ausente, vou ficar mais irritada, vou estar chorando, vou estar mais isolada, mas depois eu tenho que voltar ao meu estado natural, a como eu era. Né? E cada pessoa vai passar, né, pela crise de uma forma.